Oi pessoal, tudo bom? Eu queria falar hoje com vocês sobre a fala. A fala é uma das grandes questões dentro do autismo para muitas crianças, né? Existem muitas crianças não verbais e a fala é uma questão que angustia muito os pais. E é óbvio que é natural isso, né? A fala normalmente é um dos grandes marcadores, né, das pessoas chamarem atenção para o tipo, tem alguma coisa errada com meu filho, porque as outras crianças estão falando e meu filho não está falando, né? Só que o importante é a gente saber que antes da fala tem muitos outros marcadores que a criança tem que ter, né? Então muitos pais já chegam com angústia do tipo, quando que meu filho vai falar? Mas meu filho vai falar? E eu tento, é claro que é uma angústia super plausível, só que eu tento dar uma acalmada do tipo, olha, calma, tem outras coisas que seu filho tem que fazer antes dele começar a falar, né? Existem os chamados precursores da fala. O que são os precursores da fala? São aquelas habilidades que a criança tem que ter, que vêm antes da fala, que antecedem a fala. Então, para uma criança vir a falar, ela precisa ter atenção compartilhada, que a gente chama, que é aquela coisa que a gente vê do bebezinho, por exemplo, que é da criança que quer mostrar alguma coisa, então ela chama o outro com o olhar. Ela pega, olha uma coisa, como se ela puxasse aquela coisa e olhasse para o adulto de volta, né? Do tipo, você tá vendo isso, né? Então, essa é uma das coisas que a criança tem que ter. Ela compartilhar o olhar, ela compartilhar alguma coisa com o olhar para o outro. A criança tem que apontar, né? E aí, como eu já falei uma vez, existem dois tipos de apontar. Existe o apontar declarativo, que é quando a criança aponta para mostrar alguma coisa, né? Então, aquela coisa da criança aponta lá no alto o avião, e aí ela olha para a mãe, olha para o avião, tipo, você tá vendo aquele avião, né? Ela aponta simplesmente para compartilhar, pelo prazer de compartilhar alguma coisa, né? E existe o apontar imperativo, onde a criança aponta para pedir. Então, ela fica que ela está querendo aquela coisa, né? Então, esses dois tipos de apontar são muito importantes para o desenvolvimento, principalmente o apontar declarativo, né? Quando você quer compartilhar alguma coisa, e essa é uma das maiores dificuldades das crianças do espectro autista, o apontar declarativo, né? Então, a criança precisa apontar, a criança precisa ter atenção compartilhada, para isso ela precisa olhar o outro, para isso ela precisa ter atenção ao outro, para isso ela precisa estar regulada. Então, são várias habilidades que essa criança tem que ter para que ela possa vir chegar até a fala. A fala, na verdade, é uma consequência de um conjunto de fatores, né? Então, não adianta a gente querer pular os estágios e ir direto para a fala, e treinar a criança a falar coisas, porque ela pode até vir a falar, mas ela vai estar falando fora de um contexto, ela vai estar falando coisas sem ter uma habilidade formada básica, né? Então, eu sei que é uma angústia muito grande, mas eu peço que vocês pais tentem se tranquilizar com relação a isso, no sentido de que existem outras coisas que têm que ser trabalhadas antes, né? E busque um profissional que te oriente com relação a isso e que siga respeite essa linha de desenvolvimento, digamos assim, né? Para que você não se frustre, para a criança não se frustre, para que a criança não se frustre e não fique irritada, né? Porque ela ainda não é capaz de falar. Tá, mas então vamos na relação trabalhar todas essas outras questões para que ela possa, sim, chegar na fala. Tá? Então, fica essa orientação, digamos assim, né, de você tentar segurar a sua ansiedade com relação à fala, tá? E focar nos outros comportamentos antes da fala, porque eles também são comunicação, né? Uma criança não necessariamente precisa falar para se comunicar, né? E muitas crianças que falam não se comunicam, porque ela tem uma fala isolada, ela tem uma fala solta, descontextualizada, né? Então, o que a gente quer é que essa fala venha naturalmente no contexto, numa relação que a criança está tendo prazer, que a criança está engajada, tá? Então, é isso aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.